As mudanças do processo eleitoral foram tema da aula. Entre os destaques, feito pelo advogado e vice-presidente de Direito Eleitoral da OAB de São Paulo, estão a proibição de doação de empresas privadas para campanhas políticas, redução do tempo de campanha e do tempo de julgamento do pedido de registro do candidato pela Justiça Eleitoral, o que preocupa o palestrante. Antes os registros eram até 5 de julho. Então agora nós somos para 15 de agosto, então são praticamente 40 dias a menos para a Justiça Eleitoral. Eu acho que não vai dar tempo de julgar no TRE esses processos. E aí nós vamos ter um monte de candidaturas que, quando o eleitor for pesquisar, vai aparecer lá subjúdice. E o subjúdice pode significar que o sujeito depois vai ser aprovado, então os votos vão ser aproveitados, mas também pode significar que depois o registro vai ser indeferido e os votos vão ser anulados. Quer dizer, então é uma instabilidade grande. Segundo o especialista, essas eleições serão marcadas pela judicialização. Entre outras mudanças destacadas estão as condições de elegibilidade e fidelidade partidária, que para ele ainda deve sofrer alterações. A gente estava trabalhando com prazo de 1 ano, agora o prazo é de 6 meses, mas a lei também criou uma janela de 2 em 2 anos. Então, nos 30 dias, né, no primeiro mês, antes desses 6 meses. Portanto, na verdade, na prática, a gente fala que tem uma janela 7 meses antes da eleição. E essa janela, ela, que foi criada pela alteração da lei o ano passado, ela existe de 2 em 2 anos, para cada cargo que está terminando o mandato. As propostas que a gente estuda é da criação de regras realmente de fidelidade partidárias que possam ser impostas sem janela, sem ficar fazendo o jeitinho brasileiro que a gente vê bastante. Isso impacta diretamente na questão da fidelidade partidária, né? Porque antes eles podiam mudar a qualquer momento e agora existe um prazo que ele é menor, né? Então ele impede que haja mudanças que não condizem com o nosso processo eleitoral. Não é apenas tão somente eu ter a pretensão, é importante eu saber o que a lei diz quanto a isso, quem são os legítimos e os ilegítimos, para que eu não possa fazer no trabalho ou trabalhar com alguém que está pretendendo ser um candidato e lá na frente ele vai se deparar com a justiça barrando a candidatura por conta de uma omissão da parte dele. Nós temos muitas vezes o conhecimento da lei na contramão. E quando há esse tipo de conversa, esse tipo de informação, esse tipo de debates e cursos, nós podemos aí nos apoderar da nossa legislação. O curso de Direito Político Eleitoral e Processo Eleitoral terá mais 9 aulas gratuitas na Câmara Municipal. Nas próximas aulas, a ideia é que comece já a se aprofundar em alguns temas de direito eleitoral, como condutas vedadas, as relações de direito eleitoral com os tribunais de contas, com justiça eleitoral, e também as próprias normativas do TSE que foram editadas para as eleições municipais de 2016 também.